E esse espírito objetivo vai ser causado por alguns fatores, ou seja, esse alargamento da cultura objetiva, principalmente pelas características urbanas desse espaço de larga extensão, né, uma metrópolis, né, uma cidade de larga extensão, uma urbe estendida, de enorme densidade demográfica, tá certo? Então você passa a conviver com muita gente em extensões territoriais muito largas, muito extensas, e com uma profusão de novos objetos, cultura do mercado de consumo ampliando-se, é isso, a massificação começando a se colocar mais fortemente, o surgimento dos novos meios de comunicação e transporte. Então ele vai dizer que isso vai criar uma condição inédita de hiperestímulo sensorial, porque você fica na vida urbana, metropolitana, muito submetido a hiperestímulos muito diversos, é muita gente que você vê, é cartaz, é bonde passando, é gente falando, é muito som, são as novas lojas, são novos produtos, quer dizer, você passa a conviver com uma quantidade de objetificações de hiperestimulantes do nosso sensório que vai levar esse sujeito ao que eles chamam de um esgotamento biopsíquico, né? Então são sociedades hiperestimuladas quanto à vida nervosa. Muito diferente das cidades pequenas, como a gente vai começar a comentar agora, tá? Que são círculos mais fechados, mais estreitos, em termos de interesses, proteção e controle, e que, por um lado, cerceiam mais, são mais, aí eu vou usar um termo que o Gilberto Velho usa para se referir a essas sociedades de círculos mais fechados, partindo do Zimmel, sociedades incompassadoras. Eu sempre explico em sala, já vou voltar a isso, com a metáfora do compasso, tá certo? Então, como elas são mais incompassadoras, como o seu limite está mais fechado, elas cerceiam mais a liberdade individual, a liberdade pessoal, tá? Em contrapartida, elas oferecem um pouco mais de reconhecimento e estabilidade. A gente vai ver isso aqui, tá? Então, vou parar por aqui essa parte e já volto, porque a outra parte eu quero explicar olhando para a câmera. Então, o que o Zimmel chama de estilo de vida metropolitana é atravessado por essas características, certo? Você tem uma profusão de objetos exteriores, de pessoas, ou seja, um hiperestímulo do sensório muito aguçado. Isso pode levar a um esgotamento nervoso do sujeito, ele vai ter que aprender a responder a isso, como a gente vai ver. E isso vai levar a algumas características desse sujeito, as respostas a gente vai ver, tá? Atitude blasé, como ele vai explicar, eu vou falar com calma aqui, tá certo? Desenvolvimento de uma racionalidade intelectual aguçada, ok? A necessidade de aparecer, de se colocar como diferente, a especialização da divisão do trabalho. Então ele vai mostrar várias coisas que são meio causa e consequência desse processo ligado ao estilo de vida metropolitano, tá? E a separação que ele vai fazer do mundo rural, ou seja, da pequena cidade, é importantíssimo aqui, porque para ele, a cidade pequena, né, a chave para a gente entender no texto, ele vai dizer que as ações que prevalecem, e vamos pensar um pouco na lógica weberiana que ajuda a entender, são ações mais afetivas e tradicionais. É o lugar mais do emocional, é o lugar mais onde você está ligado a uma certa estabilidade da personalidade, certo? Ela não desliza tanto, você não tem tantas possibilidades de desempenhar múltiplos papéis sociais. Gilberto Velho também vai mostrar muito isso, certo? Então, há um certo cerceamento, uma certa limitação da sua perspectiva individual de fazer projetos, como Gilberto vai lembrar, pegando o Schutz, o projeto como uma conduta deliberada visando um fim. Então essa ideia de que você pode planejar seu caminho, sua conduta, a ideia de trajetória, de biografia, é mais encurtada numa cidade pequena, porque o círculo encompassador, mais tradicional, mais afetivo, é isso? Te prende um pouco mais em termos de liberdade para desempenhar muitos papéis sociais, não é isso? E o ritmo da vida na cidade pequena, diz o Zimmel, flui mais devagar, o fluxo é mais lento, então o ritmo sensorial também é mais lento, é menos coisa para você ter que aprender com o seu sensório, não é isso? E aí você tem um enraizamento maior da maneira como você aprende a realidade nas camadas mais profundas da sua psique, do seu psiquismo. Ao contrário, diz ele, a vida na grande cidade é hiperestimulante, o fluxo é muito acelerado, não é isso? E você tem uma necessidade, ele vai dizer, de dar conta disso, desse fluxo mais acelerado, não é isso? Como eu falei, um desequilíbrio
entre a cultura objetiva e a cultura subjetiva. E ele vai dizer que a primeira resposta que você tem é uma racionalização maior do cotidiano. Então ele vai dizer que você na cidade grande, na cidade metropolitana, reage mais com a cabeça do que com a emoção. Então vamos pensar também na tipologia ideal lá de Weber, são ações racionais, visando ou um fim, principalmente, ou um valor, e menos ações afetivas e menos ações tradicionais, não é isso? E aí ele vai falar como isso leva a uma maior diversificação dos papéis sociais e uma maior especialização na divisão do trabalho, de maneira que você possa, não é isso? Cumprir determinados papéis mais delimitados. E ele vai dizer, e aí já chegando, que esse hiperestímulo vai requerer uma resposta biopsíquica, senão você não vai aguentar, tá certo? Que é o que ele chama de atitude blasé, que eu vou explicar com muita calma agora, que é uma forma de você preservar o seu interior frente a esse bombardeio de hiperestímulos do exterior, certo? E ele vai chamar a atenção que esse modelo de vida na sociedade metropolitana aumenta, amplia a sua liberdade de deslocar-se, de se movimentar, de desempenhar papéis, se reinventar, vamos pensar assim, eu vou usar a palavra que o Gilberto vai pegar a partir do Zímio, o seu potencial de metamorfose, né? Você pode se transformar mais, você pode manipular mais o seu self, pensando um pouco no que o Goffman vai falar depois, eu quero voltar a isso, mas para compensar, diz ele, você sente muito necessidade de aparecer porque a solidão é maior na multidão, como a gente vai falar aqui, tá? Então você vai ter uma necessidade maior de ser percebido como indivíduo, aquilo que o Zimmel vai chamar do individualismo de tipo qualitativo, que é o da singularidade. Eu quero compor a multidão, mas eu quero ter acesso à liberdade que a multidão me dá, mas eu quero também um fator distintivo, singularizante, eu quero ser percebido como único, tá? Vamos voltar já já a isso.